Você que está conosco também pela rede social, preste atenção agora. Deus vai falar conosco nesse instante. E eu quero convidar você a se desligar de tudo e de todas as coisas e abrir teu coração, a tua mente e os teus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. O texto que nós vamos usar nesta noite para a reflexão do corpo de Cristo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Nós vamos trabalhar o verso 9 do capítulo 1, no prefácio, onde Paulo está escrevendo àqueles irmãos a sua primeira carta. Uma carta desafiadora, uma carta inspiradora e uma carta que faz aquela igreja tremer na base e vai fazer você também hoje tremer na base, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 1, verso 9, diz assim a palavra do Senhor: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que Ele aplique ao nosso coração nesta noite. Pai do céu, Pai querido, fala conosco. Mais uma vez nós suplicamos que o Teu Espírito Santo agora acalme a nossa mente, o nosso coração. Nós aqui no templo e os irmãos queridos que estão nos acompanhando pelas redes sociais para ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo passeie sobre a Tua igreja nesse instante e nos faça entender a Tua mensagem. Assim como o Senhor falou, meu coração fala ao coração dos Teus filhos nesta noite. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pois eles mesmos. Paulo está falando aqui aos irmãos cristãos da igreja de Tessalônica. E ele diz, pois eles mesmos, no tocante a nós, apóstolos, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, a idolatria, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Neste texto, no texto que acabamos de ler, meu querido irmão, minha querida irmã, nós observamos a importância da evangelização e do testemunho cristão na vida dos convertidos. Às vezes a gente não dá trela, ou a gente não pensa como é que nós estamos influenciando as pessoas no mundo. Você já parou para pensar nisso? Como você, como cristão, tem influenciado as pessoas ao ponto de elas olharem para você e fazer como Paulo aqui e dizer, olha, o cristianismo dele mexe comigo, mexe com o meu coração, mexe com a minha vida. Eu quero conhecer esse cristianismo, eu quero viver, eu quero beber desta palavra. Você já parou para pensar nisso? Que Deus nos faz cristãos, não apenas para sairmos de um comportamento e entrarmos em outro. Não. Deus nos faz cristãos, e a própria palavra cristãos já define isso, para seguirmos a Cristo, para sermos discípulos de Cristo, para sermos discípulos dos passos de Cristo. E é muito importante que nós tenhamos essa percepção. É muito importante. Os tessalonicenses foram impactados, meus queridos, pelo testemunho dos apóstolos, que anunciaram a palavra de Deus com poder, com autoridade, mostrando o caminho da conversão e da vida transformadora que só Cristo traz ao homem. Paulo, então, que escreve estas palavras, o apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, é o mesmo que foi
comissionado, chamado para pregar aos gentios, quando lá em Atos 26, 18, nós vemos isso, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, tirar os perdidos da perdição e levá-los aos pés de Cristo. A mensagem salvadora, ela tem esse poder de transformar a vida do homem. E aqui ele destaca a atitude proativa de uma mudança dos tessalonicenses convertidos, daqueles que foram convertidos ali, rompendo com as crenças e com as práticas religiosas anteriores, com o sincretismo religioso, e deixando de adorar a ídolos para adorar a um só Deus. É bem complexo o que estamos falando aqui, porque nós vivemos isso no nosso país também. Mas no texto, Paulo apresenta três atitudes tomadas pelos tessalonicenses que demonstram um verdadeiro cristão convertido, que demonstram quando alguém de fato foi convertido pelo Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus. E é sobre elas que nós falaremos nesta noite. Por isso o nosso tema traz características de um novo convertido. Nós vamos falar, baseado nesse texto, apenas de 3 características que definem a pessoa convertida de fato. Aquele que foi transformado pela graça e pela misericórdia de Deus. E eu espero em Cristo que elas estejam em nós. Eu espero que estas características, você as enxerguem em você e eu enxergue em mim. Eu espero. E a primeira característica que o texto nos apresenta, em primeiro lugar, é que o novo convertido é aquele que deixa os ídolos, que abandona os ídolos, que abandona a idolatria, que abandona a falsa religião, que deixa os ídolos. Se você olhar para o verso que nós lemos, no início dele, ele diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos. Olha isso. Deixar os ídolos. O que significa isso? Você pode pensar, e nós pensamos assim, o brasileiro, ele tem ainda, apesar de sermos protestantes, reformados, nós temos um resquício da história do Brasil, do catolicismo que imperou neste país por muitos séculos. E se você sair pelo país, você vai encontrar vários templos históricos, como este templo aqui, porém não igual a este. Templos católicos, onde você vê o templo carregado de idolatria, de ídolos, de fotos de santos, de estátuas de santos, não é? Por todos os lugares onde há templos católicos no Brasil, católicos romanos. Mas deixar ídolos significa abandonar uma religiosidade fantasiosa e oposta à vontade de Deus. Como é que eu posso definir isso? Simples, com uma palavra a gente define isso. Religiosidade fantasiosa e oposta à vontade de Deus significa idolatria. Idolatria. Opa, aí parece que a coisa já muda um pouco de figura. Porque quando a gente fala de idolatria, a gente pensa logo, como eu acabei de descrever, num templo católico cheio de santos e as pessoas que veneram e adoram a santos, mas você vai perceber no decorrer do texto, que idolatria tem muito mais a ver com aquilo que vai ou que sai do nosso coração do que com aquilo que a gente cria para a adoração. Você vai ver isso.
Tessalônica era uma cidade pagã, queridos, pagã, onde a adoração a diversos deuses e ídolos era comum, era comum. Era tão comum que seus habitantes tinham práticas religiosas associadas, por exemplo, a festas e a rituais pagãos. A festas e a rituais pagãos. Seria mais ou menos como hoje os católicos fazem aqui no Brasil, por exemplo, com as festas. Por exemplo, nós temos uma festa muito famosa no Brasil inteiro, no meio do ano. E os nordestinos adoram esta festa, né? Nada contra. Eu já cheguei aí, inclusive, em festas dessas, quando era criança, em igrejas católicas. Você sabe qual festa eu estou falando? A festa junina, ou festa joanina, não é? Porque, na verdade, ela tem esse nome porque ela é uma festa dedicada a São João, ao Santo João da Igreja Católica. E o que acontece nessa festa? Nós temos lá fogueira, nós temos um monte de coisa boa para comer, não tem? Quem já foi aqui em festa junina? Eu já fui. Quando era menino, minha avó me levava. Minha avó era uma católica carola de igreja católica. E ela pegava os netos todos e levava para a igreja, para a festa junina. E a gente fazia festa lá, literalmente. Corríamos, comíamos, bebíamos, mas não tínhamos o conhecimento, de fato, do que estava acontecendo ali. Você sabe o que está acontecendo ali, ou você sabe o que está acontecendo ali? Tudo aquilo que está ali naquela festa é dedicado ao Santo João. Eu chamo João também, né? Mas é dedicado ao Santo João, ao santo padroeiro da igreja. Presta atenção, nós temos uma outra festa também aqui no Brasil, especificamente aqui em São Paulo, e mais especificamente ainda no bairro do Bexiga. Quem conhece o bairro do Bexiga aqui? Eu conheço, eu já fui lá várias vezes. E lá tem uma festa, a festa da Aquiropita. Já ouviram falar da festa da Aquiropita? A festa da Aquiropita é uma festa feita por católicos italianos no bairro do Bexiga. E não posso nem falar, porque me enche a minha boca de água, de saliva, de tanta comida gostosa que tem lá. Eu sou neto de italiano, já viu, né? É massa, é macarrão, é tudo de bom naquela festa, não é? Porém, assim como a festa joanina, ou festa junina, a festa da Aquiropita é uma festa que também, tudo que ali é apresentado é dedicado à Santa Aquiropita. Presta atenção, querido. Presta atenção no que eu estou falando. Existe uma outra festa de maior proporção no Brasil, que acontece no Nordeste, chamada Círio de Nazaré. Já ouviu falar dessa festa? Do Círio de Nazaré? Os pescadores lá em Belém do Pará fazem essa festa todo ano, arrebanham muita gente. E eles saem pelas ruas carregando uma imagem do Senhor morto, uma imagem de Jesus crucificado, o Senhor morto, não crucificado, morto, já tirado da cruz, morto. E esta festa, ela é realizada todos os anos, ocorre na cidade brasileira de Belém do Pará. Festa católica de devoção e adoração ao Cristo morto. Eu fico a pensar muitas vezes, eu tento imaginar como é que um Cristo, um Deus morto, um Cristo morto, pode abençoar a vida de alguém. Eles dedicam aquela festa a um santo morto, que é Jesus, a imagem de Jesus ali, ao Cristo morto. Eu fico pensando, como é que um morto pode abençoar alguém? Não é possível isso. Não é possível. Não é? Mas a festa é dedicada a eles. E milhares de pessoas saem nas ruas, se espremendo, se apertando, empurrando um ao outro, fazendo aquela romaria. E tantas outras pelo Brasil, né? Não se engane, querido, não se engane, meu querido. Eu estou falando destas festas para mostrar para você que Tessalônica também era assim. Eles tinham deuses que eles adoravam e prestavam culto e sacrificavam a eles. Postes ídolos, altares a deuses pagãos. Nós estamos falando aí de um país
ou de uma cidade, aliás, Tessalônica, que tem muito a ver conosco, com o país que nós moramos, com o Brasil. Não se engane, nosso país é extremamente idólatra. Extremamente idólatra. Estas festas que eu citei e tantas outras realizadas por esse vasto território brasileiro são travestidas de um teor cultural religioso. Travestidas de um teor cultural religioso, no entanto, são manifestações claras de paganismo e de idolatria que não agradam a Deus. Que não agradam a Deus. Assim como em Tessalônica, nós também precisamos evangelizar o Brasil mais ainda, porque a idolatria reina aqui. Os tessalonicenses estavam envolvidos em uma variedade de práticas idólatras, comuns na cultura pagã da época. E Paulo os orienta, e orienta aos cristãos convertidos, mais especificamente, a abandonar esses costumes e se voltar para o único e verdadeiro Deus, o Deus que eles um dia ouviram falar, o Deus que um dia transformou as suas vidas. Assim como eles, queridos, nós também, nosso país, como disse, é um país idólatra. Idólatra, muito idólatra. Você quer ver? Idolatramos os outros deuses. Idolatramos nós mesmos. Idolatramos o nosso trabalho, o nosso conhecimento, o nosso ego, o futebol. Futebol é um ídolo aqui no Brasil. Deixa de ter futebol para você ver. Chega no fim do ano, quando entra de férias, você vê a agonia de muita gente. Não vai ter futebol no fim de semana, e agora, o que eu vou fazer? Ídolo. Ídolo que está no coração do brasileiro. Nós idolatramos os nossos desejos carnais, nós idolatramos o prazer material, nós idolatramos as coisas e até pessoas nós idolatramos. Já parou para pensar nisso? A idolatria, ela reina em nosso país, assim como reinava em Tessalônica. Nossos pais, aliás, nossos familiares carregam esta cultura. Eu não acredito, e nós presbiterianos também não acreditamos em maldição hereditária. Você já ouviu falar de maldição hereditária? Que é passada de pai para filho? Ah, minha mãe fazia, eu também faço. Ah, meu filho. Não existe isso. Não existe. A Bíblia não tem base para esse tipo de comportamento. Mas, pastor, como é que a gente faz então? Simples. Deixa de lado. Seu pai adorava ídolos? Não adore. Sua mãe era fervorosa para a idolatria? Sua avó, como a minha avó era carola. Todo dia ela estava na igreja católica. E ela fazia questão de levar a gente, fazia a gente ajoelhar lá no altar, rezar o Padre Nosso, limpar a igreja junto com o padre. Minha avó era carola de frequentar a igreja todo dia. No entanto, a minha mãe, usada pelo Espírito Santo de Deus, nos levou a entender que isso não agradava a Deus. E nós vivemos a religiosidade que a Bíblia apresenta. Não que os costumes, que os hábitos, que os dogmas de uma igreja que não serve a Deus apresenta. Preste atenção nisso. Nosso país precisa ouvir, querido, a mensagem de salvação, assim como Paulo levou a mensagem de salvação aos Tessalonicenses, e ali muitos foram convertidos e abandonaram a idolatria, abandonaram os ídolos e passaram a servir a um Deus único e verdadeiro. Nós também precisamos ouvir a mensagem da salvação e de arrependimento, para que a idolatria caia por terra e para que muitos voltem-se
à verdadeira adoração, ao único Deus verdadeiro. Para que aconteça isso, é preciso haver conversão. É preciso deixar os ídolos do nosso coração. Primeira característica do verdadeiro convertido: deixa os ídolos. Guarde isso. Primeira característica do novo convertido: ele deixa a idolatria, ele deixa os ídolos. Mas Paulo vai adiante e ele fala um pouco mais sobre isso. Ele mostra que há mais características de um novo convertido. Há uma segunda característica de um novo convertido. E em segundo lugar, o novo convertido é aquele que não só deixa os ídolos, mas que volta-se para Deus, para o Deus verdadeiro. Olha o que o texto diz no verso: vos convertestes a Deus. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Pastor, quer dizer que eu posso me converter? É isso que o texto está dizendo? Eu posso me converter? É isso que o texto está dizendo? Não, não é isso que o texto está dizendo. A expressão vos convertestes aqui traz a ideia de deixar os ídolos e voltar-se para Deus. Mas é uma ação que parte de Deus, não de mim. É uma ação que parte de Deus. Precisamos ressaltar isso aqui. Porque os espíritas, por exemplo, declaram que a salvação vem pelas obras. Se eu fizer muita coisa boa nesse mundo, eu vou ser salvo. Eu vou ter a minha alma salva, eu vou entrar no céu. Os hinduístas, por exemplo, ensinam que é possível a autossalvação, ou seja, eu me salvar, eu salvar a mim mesmo. Onde o indivíduo busca a libertação do ciclo da morte e do renascimento, através de um esforço pessoal, da disciplina, do conhecimento e da busca por um guru espiritual. Eu vou conseguir me salvar. Essa é a mensagem pregada pelos hinduístas também. Mas não é a mensagem que Paulo está pregando aqui não, querido. Nós, porém, entendemos que a Bíblia nos ensina que a salvação vem pela graça de Deus e pela fé em Jesus Cristo. Não baseada em esforços humanos, pois todos pecaram e necessitam da glória de Deus, diz Romanos 3, 23 e 24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, olha só, gratuitamente por sua graça. Eu não preciso fazer esforço nenhum, não preciso pagar nada, não preciso carregar senhor morto, eu não preciso pagar o santo com alimento no altar dele, porque Cristo pagou na cruz os meus pecados de maneira gratuita. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É Ele quem redime o pecador, é Ele quem salva o homem. Cristo Jesus. A conversão envolve 3 ações sobrenaturais. Preste atenção nisso. Quando Deus converte alguém, Ele age de maneira tríplice. Só Ele pode e é capaz de fazer isso. Ele ilumina o homem, Ele regenera, traz a vida ao homem novamente, vida espiritual, e Ele transforma a sua vontade, a vontade do homem, levando-o a voltar-se para Deus. É assim que Deus converte o ser humano. Ele ilumina através da palavra. O Espírito Santo fala ao coração, ele é iluminado, ele traz a vida, volta a vida, regenera o homem e transforma a sua vontade. É uma vontade irresistível de ir até Deus. Eu não consigo resistir. Nosso catecismo define assim, como vontade irresistível. Uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia conta a história de muitos homens e mulheres que foram, preste atenção, foram convertidos por Deus. O próprio apóstolo Paulo, ao qual nós estamos citando aqui,
Todos nós conhecemos quem era esse homem e quem ele passou a ser. O pastor pregou domingo aqui sobre isso, falando, se o pior bandido do nosso país se convertesse hoje a Cristo e saísse pregando a palavra de Deus, como seres humanos, nós não aceitaríamos isso, é lógico, né? O cara matou, o cara roubou, o cara estuprou, o cara fez um monte de coisa, agora está dizendo que se converteu. Os atos dele, as ações dele, a mudança de vida, a mudança de comportamento vão mostrar se de fato ele está convertido. Primeiro, se ele abandonou os ídolos. Segundo, se ele está buscando a Deus de fato. Deus converteu Nabucodonosor, o rei da Babilônia, um império terrível. Deus converteu Paulo, Deus converteu um dos piores publicanos da época de Jesus, chamado Zaqueu. Você sabe, conhece a história dele. Jesus foi até a casa dele, pregou a palavra dele a Zaqueu, e Zaqueu foi convertido. Se ele fez isso com aqueles homens maus, cruéis, malditos, que eram malditos, depois passaram a ser filhos de Deus, ele pode fazer muito mais por mim e por você. Entregue-se ao Senhor Jesus, querido. Coloque sua vida nas mãos dele. Deixe os ídolos. Abandone a vida antiga. Abandone os ídolos. Volte-se para Deus. O evangelho da salvação nos faz voltar-se para Deus, causando em nós transformação e levando-nos a abandonar antigas práticas e a viver de acordo com a vontade de Deus. Ele traz luz na obscuridade do homem perdido. Produz uma nova vida naquele que está morto em seus delitos e pecados e dispõe a vontade humana para aceitar a vontade de Deus, recebendo Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Volte-se para Deus, querido. É a segunda característica de um novo convertido, de um verdadeiro convertido. Voltar-se para Deus e seja desafiado a examinar a sua fé e comprometimento com o Senhor, buscando sempre servir a Ele de todo o coração e com sinceridade. Primeira característica do verdadeiro convertido: deixa os ídolos. Segunda característica: volta-se para Deus. Ele abandona os ídolos, ele volta-se para servir a Deus. Mas Paulo termina o versículo com uma terceira característica do novo convertido. Além dele abandonar os ídolos, além dele voltar-se para Deus, esse novo convertido ele vai servir a Deus, ao Deus vivo, o Deus vivo e verdadeiro. É o final do verso 9, se você observar. Ele fala, eu vou ler todo ele, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, causando, olha só, a repercussão deles, como deixaram os ídolos, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, e a última característica, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Quando somos verdadeiramente convertidos por Deus, transformados, tirados da morte, regenerados, nossa primeira reação, queridos, ou a primeira reação daquele novo convertido, é buscar servir a Deus. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Meu coração começa a arder, pensando no que eu, como agora, novo convertido pela graça e misericórdia do Senhor, devo fazer. O que eu devo fazer? Pregar a palavra de Deus, com a minha vida principalmente. Buscar servir a Deus, pois somos levados a uma mudança de comportamento e de pensamento também. Nos afastamos do estilo de vida antigo, dos valores antigos, deixamos de lado, como diz a própria Bíblia,
para uma nova caminhada que agrade a Deus. Primeiro passo, e um dos mais importantes, seguir a Deus e nos afastar do velho homem. Isso envolve reconhecimento de nossos pecados. Se eu não reconhecer que sou pecador, sou miserável, que mereço a morte, não haverá salvação para mim. Arrependimento sincero e a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então acontece nosso renascimento espiritual, ou seja, uma transformação de dentro para fora. A transformação tem que começar na minha mente, no meu coração, no meu íntimo, no meu ego. Assim, nosso Senhor concede uma nova vida espiritual e um novo coração, um desejo profundo de servi-lo, como é relatado em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. Eu tenho que carregar uma cruz daqui para frente? Mas peraí, que negócio é esse? Você não falou que agora há pouco que esse tipo de coisa não agrada a Deus? Presta atenção, querido. Jesus está falando o seguinte, quando ele fala, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, ele está dizendo, morra para o mundo e para o pecado. Morra para o mundo e para o pecado e siga-me. Deixe o pecado, deixe o mundo, deixe tudo que está no mundo que não agrada a Deus e siga-me. É isso que Jesus está dizendo. E tomar sua cruz e seguir a Cristo não é um fim em si mesmo. Preste atenção nisso. Mas o início de uma nova caminhada com Cristo, sendo agora seu discípulo, uma nova criatura, onde as velhas coisas passaram e tudo se tornou novo em Jesus Cristo. O novo convertido tem como característica servir ao Deus vivo e verdadeiro. Primeira característica, deixe os ídolos. Segunda característica, volte-se para Deus. Terceira característica, sirva ao Deus vivo e verdadeiro. É isso que Paulo prega àqueles irmãos ali de Tessalônica. A sua conversão está baseada naquilo que a Bíblia diz ser conversão, meu querido. Você tem deixado os ídolos, inclusive os ídolos do coração. Você tem se voltado para Deus, buscado a Deus, viver com Deus, caminhar com Ele. Você tem servido a Ele, aproveitado as oportunidades que Ele te dá na vida. Preste atenção. Um novo convertido é assim que vive. Preste atenção. 1 Tessalonicenses 1,9, querido. Está aqui. Acabamos de ler. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, então, elogia a fé e a transformação daquela comunidade. Elogia também a transformação dos crentes tessalonicenses, que ali residiam, que deixaram a idolatria para servir a Deus, aguardando assim a vinda do Senhor Jesus. Ele o faz porque teve notícias de uma comunidade que vivia na prática do dia a dia e da transformação de vida. Paulo assim o faz, elogia eles porque ele ouviu que eles estavam vivendo aquele evangelho. E mais do que isso, o evangelho que eles viviam estava influenciando aquela cidade, aquele povo. Se Paulo pudesse olhar para nós hoje, será que ele diria o mesmo sobre a nossa conduta como novos convertidos? Se ele pudesse escrever à igreja, uma carta à Igreja Unida de São Paulo, será que ele diria para nós assim? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar.
Será que ele poderia dizer, como ele diz no verso 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio? As consequências de estarmos aí com vocês é que há convertidos e está havendo convertidos. Será que ele diria o mesmo de nós? Que essa mensagem possa nos animar a guardar na memória uma fé ativa e uma esperança redentora futura em Cristo Jesus e praticá-la. Que essa mensagem nos leve ao desafio de vivermos a nossa conversão e uma conversão que agrade a Deus. Então, como os Tessalonicenses, nós somos chamados a ser testemunhas vivas do poder regenerador de Deus em nossas vidas. Estejamos dispostos, então, a compartilhar a mensagem do Evangelho com aqueles que estão ao nosso redor, com aqueles com quem nós convivemos diariamente, vivendo na prática, com ações e com palavras de amor, da graça de Deus. O mundo está carente disso, querido. O mundo está carente de ouvir sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre o perdão. A gente só fala sobre guerra, só fala sobre disputa, a gente só fala sobre poder, a gente só fala sobre intolerância. Está na hora de começar a falar mais sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a salvação, sobre a transformação que Cristo faz na vida do ser humano. Está na hora de nós, como povo de Deus, mostrarmos ao mundo o valor da conversão em Cristo Jesus. E que Ele nos ajude, em nome de Jesus, seu Filho, que Deus nos ajude a fazer isso. Amém?